E aí, turma, tranquilos? Prontos para mais uma aula de química? Nosso assunto hoje é sobre interações intermoleculares. É importante que antes de assistir essa aula, você tenha estudado a geometria das moléculas. Temos um vídeo que fala sobre isso também. Depois da geometria das moléculas, você também tenha estudado sobre a polaridade das moléculas, moléculas polares e moléculas apolares. Também já temos uma videoaula sobre esse assunto. Cientes disso, dominado o assunto geometria molecular e polaridade das moléculas, aí sim podemos falar sobre a interação entre moléculas, a interação intermolecular. São 3 tipos de interação intermoleculares e são elas que definem muitas das propriedades físicas das substâncias. Por isso é tão importante estudá-las. A aula de hoje, então, é sobre interação intermolecular. Quando a gente estuda ligações químicas, que são as primeiras interações intramoleculares que a gente estuda, intramoleculares dentro da molécula, nós temos 3 tipos de interações intramoleculares: ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. Podemos definir esses três tipos de ligação como sendo interações intramoleculares, porque são as ligações que formam as substâncias. Depois desses 3 tipos, a gente vem agora para estudar outros 3 tipos de forças ou interações na química. Desta vez, não mais intramoleculares, mas entre moléculas diferentes, entre moléculas vizinhas, entre moléculas próximas. Este é o assunto da aula de hoje. Nós temos 3 tipos de interações que podem acontecer entre 2 moléculas que se aproximem. Elas estão no quadro, vem comigo para acompanhar. A primeira delas, que nós conhecemos e estudamos, é a interação do tipo dipolo induzido, também chamada forças de London. A segunda delas é a interação do tipo dipolo-dipolo ou dipolo permanente. E a terceira é a interação do tipo ponte ou ligação de hidrogênio. Essas 3 interações são as que nós chamamos de interações intermoleculares, que ocorrem entre 2 ou mais moléculas próximas. As interações intermoleculares também são chamadas de forças de Van der Waals. Forças de Van der Waals é um outro termo também normalmente costumeiramente usado para se referir às interações intermoleculares. Qual é a diferença de cada uma delas, das 3 interações que nós vamos ver hoje? A primeira delas, e a mais fraca de todas, é a interação do tipo dipolo induzido ou forças de London. Esse tipo de interação ocorre sempre entre moléculas apolares. As moléculas apolares, como a gente já viu na aula de polaridade das moléculas, elas não têm polos elétricos. Não tem o polo positivo e o polo negativo. São moléculas onde a nuvem eletrônica está distribuída de maneira homogênea ao longo de toda ela. Não tem um lado que concentra mais elétrons e outro que concentra menos. As moléculas apolares não têm polos elétricos, nem positivo e nem negativo. Como o próprio nome já nos faz acreditar, dipolo induzido, esse dipolo ele surge quando da aproximação de 2 moléculas apolares. Não há polos, evidentemente o próprio nome já diz, moléculas apolares, mas pelo fato de uma se aproximar da outra, induz-se um dipolo. Um dipolo, então, surge a partir da aproximação dessas 2 moléculas. Depois que elas se aproximam e surgem dipolos que são induzidos em razão dessa aproximação, aí sim, uma interage com a outra. Só essa descrição, que parece confusa, já nos faz imaginar que esse tipo de interação é muito fraca. Realmente é. Das 3, o dipolo induzido é o mais fraco de todos. Dipolo induzido, portanto, ocorre entre moléculas apolares. O segundo tipo de interação intermolecular, a do tipo dipolo-dipolo ou dipolo permanente, ocorre quando 2 moléculas polares se aproximam. Uma molécula polar interage com outra molécula polar quando estão próximos. De que forma? Através
de uma interação chamada dipolo-dipolo ou dipolo permanente. Como a molécula polar já tem os seus próprios polos positivo e negativo, ao se aproximar de outra também polar, o polo positivo dessa atrairá o polo negativo daquela. Esta interação eu chamo de dipolo-dipolo ou dipolo permanente. Só esta descrição já dá para imaginar que esta interação dipolo-dipolo é mais forte do que a dipolo induzido. E de fato é. Como está escrito aqui, a interação dipolo permanente ocorre entre moléculas polares. Essa é a principal diferença entre a interação do tipo dipolo induzido e a interação do tipo dipolo permanente. A primeira ocorre entre moléculas apolares e a segunda ocorre entre moléculas polares. Daí a importância de eu saber determinar a polaridade de uma molécula. O terceiro tipo de interação intermolecular é conhecida como ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio. Como está escrito no quadro, a ponte de hidrogênio ocorre entre moléculas muito polares. Moléculas muito polares. Muito? Como eu vou definir esse muito? Se aqui eu tenho moléculas polares e aqui eu também tenho moléculas polares, como eu vou diferenciar qual é a molécula que sofre ponte de hidrogênio ao se aproximar de outra, qual é a molécula que vai sofrer dipolo permanente ao se aproximar de outra, se ambas são polares? Quem é que define para mim o que é muito polar e o que é pouco polar? Tem uma regrinha simples e fácil de a gente gravar. Vamos considerar como moléculas muito polares, ou seja, aquelas que fazem ponte de hidrogênio, as moléculas que tiverem a seguinte formação em sua estrutura. Um átomo de hidrogênio, que é um átomo fraco, pouco eletronegativo, ligado diretamente a uma dessas três opções. Um átomo de hidrogênio, pequeno, pouco eletronegativo, ligado a uma dessas três opções. Flúor, oxigênio ou nitrogênio, o FON. Se o hidrogênio estiver ligado ao flúor, ao oxigênio ou ao nitrogênio diretamente dentro de uma molécula, eu digo que esta molécula é capaz de fazer ponte de hidrogênio com outra. É isso que caracteriza a molécula como sendo muito polar. Podemos entender dessa forma. Por que muito polar? Nessa situação, quando o hidrogênio está ligado a um desses três átomos, nós temos nessa ligação uma diferença de eletronegatividade muito grande. Nós temos de um lado o hidrogênio, um átomo muito fraco, fraco no sentido de atrair elétrons. Ele é pouco eletronegativo. E na outra ponta eu tenho ou o flúor, ou o oxigênio, ou o nitrogênio. Três átomos extremamente eletronegativos da tabela periódica. Então, nesta ligação, na disputa de forças, o hidrogênio tadinho, fraquinho, e do outro lado, alguém muito eletronegativo, o par de elétrons vai estar bem deslocado para o lado ou do flúor, ou do oxigênio, ou do nitrogênio, surgindo, portanto, um dipolo muito forte nesta parte da molécula, caracterizando, portanto, como uma molécula muito polar. Essa é a definição simplificada e resumida das interações intermoleculares, dipolo induzido, dipolo permanente e ponte de hidrogênio. Como já antecipei e está registrado aqui no quadro, a dipolo induzida é a mais fraca das três. A ponte de hidrogênio é a mais forte das três. Por que isso é importante? Onde vem a importância de saber qual é a interação intermolecular mais forte e a mais fraca? Tenta imaginar comigo e enxergar como isso funciona. Uma molécula se aproxima de outra. Elas vão interagir entre si. Tem três opções. Ou interagem através do dipolo induzido, ou interagem através do dipolo permanente, ou interagem através da ponte de hidrogênio. Visualiza para mim. Isso é uma molécula, isso é outra molécula. Se as duas forem apolares, a interação que elas vão sofrer é do tipo dipolo induzida, uma interação fraca. Se essa interação é fraca, você há de concordar comigo que é muito fácil separá-las. Portanto, esta substância ou esta mistura terá um baixo ponto de ebulição. Ebulição, lembrando, é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Separar duas moléculas que estejam, por exemplo, no estado líquido para a forma gasosa deve ser fácil se a interação entre elas for pequena. Então, a partir daí eu já concluo que moléculas que sofrem dipolo induzido são facilmente separáveis. Portanto,
terão temperaturas de ebulição, ponto de ebulição, baixo, uma propriedade física da substância, da matéria. Temperatura de ebulição. Vamos imaginar uma situação agora um pouco diferente. Eu tenho uma molécula polar e outra molécula polar. Ao se aproximar, elas sofrerão interação. Que tipo de interação? Se esta é polar, ela tem um polo positivo e um negativo. Se esta é polar, ela também tem um polo positivo e um polo negativo. Vamos dizer que está aqui. O polo positivo é a tampa do pincel. O polo negativo de uma molécula vai atrair o polo positivo da outra, através de uma interação chamada dipolo ou dipolo permanente. Esta interação é mais forte do que a primeira que nós vimos. Se ela é mais forte do que a outra, a dipolo induzido, posso concluir que vai ser mais difícil separar estas duas moléculas que estão sofrendo dipolo permanente do que separar aquelas outras duas que estavam sofrendo dipolo induzido. Se estas duas moléculas polares estão sofrendo dipolo permanente, são mais difíceis de separar, conclusão óbvia, o seu ponto de ebulição será maior do que naquela primeira situação. A temperatura de ebulição, a temperatura que fará essas moléculas deixarem de ser líquidas e passarem ao estado gasoso, separando-as, é maior, porque a força que tem que vencer para separá-las será maior, já que a dipolo permanente é maior do que a dipolo induzido. A terceira situação, a situação mais extrema. Esta molécula é uma molécula muito polar. O que significa uma molécula muito polar? Na sua estrutura, eu tenho o átomo de hidrogênio, olha aqui, o átomo de hidrogênio ligado diretamente a um átomo muito eletronegativo, ou o flúor, ou oxigênio, ou nitrogênio. Vamos supor que essa molécula tem esta situação, uma molécula muito polar. Essa outra também, uma molécula muito polar. Ao aproximar uma da outra, elas vão sofrer uma interação do tipo ponte de hidrogênio, a mais forte das três que existem. Se essa interação é a mais forte de todas, portanto, será mais difícil separá-las. Se será mais difícil separá-las, o ponto de ebulição desta molécula, desta substância ou desta mistura vai ser maior do que nos dois casos anteriores. Quanto mais difícil for separar as moléculas, maior será a temperatura de ebulição, maior será a temperatura na qual essas moléculas deixarão de ser líquida e passarão a ser gasosas, porque tem que quebrar essa interação. Este é o motivo principal pelo qual temos que estudar as interações intermoleculares, para entender o quão difícil é ou o quão fácil é separar duas moléculas. Quanto mais difícil for, maior a temperatura de ebulição delas. Quanto mais fácil for essa separação, menor será a temperatura de ebulição. Normalmente, as questões de prova que falam sobre interações intermoleculares estão relacionadas diretamente à variação do ponto de ebulição de diferentes substâncias. E a conclusão mais imediata que nós podemos tirar é essa. Quanto maior for a interação entre as moléculas, quanto maior for, mais difícil é separá-las, portanto, maior o seu ponto de ebulição. Vimos a definição, vimos os conceitos. Para encerrar a aula, vamos ver alguns exemplos rapidinho para diferenciar uma da outra. Fica aí, no outro quadro a gente vê os exemplos. Bom, saindo um pouquinho agora da parte conceitual e entrando na prática. Vamos pegar algumas moléculas e tentar descobrir qual é o tipo de interação intermolecular que existe entre elas. Vem para o quadro. Eu coloquei aqui 4 moléculas. A molécula do gás oxigênio, a molécula do ácido clorídrico, a molécula da amônia e a molécula da água. Preciso saber qual é o tipo de interação intermolecular que existe entre elas. Dipolo induzido, dipolo-dipolo ou dipolo permanente? Para eu saber qual é o tipo de interação, eu tenho que saber se a molécula é polar, apolar ou muito polar. Para eu saber a polaridade, eu tenho que primeiro saber qual é a geometria de cada uma dessas moléculas. Vamos então uma a uma. Primeiro caso, a molécula de O2, uma molécula diatômica formada por 2 átomos do mesmo elemento químico, uma substância simples, o gás oxigênio que nós respiramos. Como que é esta molécula? Os átomos de oxigênio estão ligados através de ligação covalente, uma ligação dupla, oxigênio, dupla, oxigênio. Neste caso, a molécula tem geometria linear. Esta ligação é apolar.
e a molécula, por sua vez, também. Por quê? Oxigênio e oxigênio, dois átomos iguais, portanto, com a mesma força, com a mesma eletronegatividade. O par de elétrons compartilhado, portanto, está no meio da molécula. Não está nem mais para um lado, nem mais para o outro. Eu tenho, portanto, a molécula apolar. Molécula apolar. Quando encontra outra molécula apolar, a interação que existe entre elas é a interação do tipo de polo induzido, porque não há polos nessas moléculas. Esta molécula, com a sua nuvem eletrônica, ao se aproximar da outra, sofre uma distorção da nuvem. Uma nuvem eletrônica repele a outra, surgindo então um dipolo positivo e negativo que não havia, induzindo em razão da proximidade. Imaginem que isso aqui é uma nuvem de elétrons, e isso aqui outra nuvem de elétrons. Quando as duas se aproximam, uma distorce a outra, porque o elétron de uma vai repelir o elétron da outra. E aí surge então a ideia do dipolo induzido. A força de interação entre essas moléculas é, portanto, do tipo dipolo induzido. Uma força muito fraca. Tanto é fraca que a substância gás-oxigênio é gasosa à temperatura ambiente. Essa ligação, essa interação entre as moléculas de O2 ela é tão frágil que a própria temperatura ambiente já é suficiente para rompê-las. E as moléculas de O2 elas não ficam, por exemplo, na fase líquida, na temperatura ambiente. Graças a Deus, o oxigênio é gasoso. A propriedade, o fato da substância de gás-oxigênio ser gasosa na temperatura ambiente, ela é explicada em razão da presença de forças do tipo dipolo induzido entre as suas moléculas. Como é muito fácil separar, qualquer temperatura, qualquer calorzinho já separa. Na temperatura ambiente, o oxigênio já é gasoso há muito tempo. Que bom! Assim a gente pode respirá-lo com tranquilidade. Vamos ver o segundo exemplo, o ácido clorídrico. O ácido clorídrico é uma molécula diatômica, formada por dois átomos também. Neste caso, dois átomos diferentes. O átomo de hidrogênio se liga por meio de ligação covalente ao átomo de cloro. Neste caso, nós temos uma ligação polar. Por que uma ligação polar? O cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio, então ele atrai esse par de elétrons que está sendo compartilhado para perto dele, porque a sua força de atração, a sua eletronegatividade, é maior que a do hidrogênio. Essa ligação, portanto, ela fica deslocada para o lado do cloro. Eu digo então que a molécula assume uma polaridade. Este fica sendo o polo negativo, este fica sendo o polo positivo. Polo negativo porque os elétrons estão mais perto dele. Então tem uma maior concentração de elétrons do lado do cloro. Essa molécula, portanto, é uma molécula do tipo polar. Uma molécula polar. O ácido clorídrico tem uma molécula polar. Quando esta molécula se aproxima de outra molécula igual a ela, o polo positivo de uma sofre interferência no polo positivo da outra. O polo negativo de uma, exerce interferência no polo positivo da outra. Positivo atrai negativo. Ocorre, então, uma interação entre essas duas moléculas. Que tipo de interação? Dipolo permanente ou dipolo-dipolo. Veja, o fato de duas moléculas polares se aproximarem gera uma interação do tipo dipolo permanente ou dipolo-dipolo entre elas. É uma interação mais forte do que acontece no primeiro caso. Isso tanto é verdade que o ácido clorídrico, na temperatura ambiente, é um líquido. Por que é um líquido? Porque a interação que existe entre as duas moléculas de HCl é mais forte. É mais difícil separá-las. Então a temperatura ambiente, no caso, não é suficiente para quebrar esta ligação. O ácido clorídrico, portanto, é uma substância líquida na temperatura ambiente e isso é explicado em razão da interação entre as suas moléculas ser do tipo dipolo-dipolo. Terceiro exemplo, terceiro caso aqui no quadro, temos a molécula de amônia, uma molécula tetratômica, com 4 átomos ligados entre si. A molécula de amônia, se a gente lembrar lá da aula de geometria molecular, é uma molécula piramidal. Ela tem uma forma de pirâmide. O átomo de nitrogênio é o átomo central. Os 3 hidrogênios estão ligados, formando uma pirâmide de base triangular, em razão da presença de elétrons não ligantes.
no átomo central, no átomo de nitrogênio, tem um par de elétrons não ligantes que empurra as três ligações para longe dele. A molécula da amônia é uma molécula polar. Por que polar? Nas três ligações hidrogênio-nitrogênio, o nitrogênio ele é mais eletronegativo. Ele é mais eletronegativo, então ele ganha na briga. Ele ganha na disputa com o hidrogênio e atrai o par de elétrons para perto dele. No caso da molécula de amônia, NH3, eu tenho três vetores de forças apontando para cima. A resultante dessas forças ela é diferente de zero e ela é no sentido para cima. Portanto, a molécula de amônia ela tem um polo negativo que fica do lado do nitrogênio. E ela tem um polo positivo que fica do lado do hidrogênio, o lado que fica carente de elétrons. Essa molécula é polar, mas tem um detalhe. Esta molécula, na estrutura dela, eu tenho a seguinte situação. Átomo de hidrogênio ligado diretamente ao átomo de nitrogênio. Esta é uma das três condições. Lembra do quadro anterior? Se o hidrogênio estiver ligado ao flúor, oxigênio ou nitrogênio, eu posso caracterizar essa molécula como sendo uma molécula muito polar. Então, a molécula da amônia, que tem hidrogênio ligado diretamente ao nitrogênio, eu posso classificá-la como uma molécula muito polar. Se ela é muito polar e encontrar outra molécula do tipo amônia também, outra igual a ela, também muito polar, qual é o tipo de interação que vai existir entre elas? O polo negativo de uma vai atrair o polo positivo da outra através de que tipo de interação? Se as moléculas são do tipo muito polar, a interação intermolecular, no caso, será a ponte ou ligação de hidrogênio. Ponte ou ligação de hidrogênio é a mais forte das três que existe. Das três interações intermoleculares, a ponte de hidrogênio é a mais forte delas. A amônia é um líquido também na temperatura ambiente. E isso é explicado em razão da força que existe entre essas moléculas, que é muito forte e é difícil separá-las. Quarto exemplo, e o mais conhecido de todos, o mais famoso, sempre que tem questão envolvendo ponte de hidrogênio, é dela que a gente fala, a água. A molécula da água tem uma geometria do tipo angular. O átomo de oxigênio está ligado a dois átomos de hidrogênio, formando um ângulo, geometria angular. Por que a geometria é essa? Porque o átomo central, no caso o oxigênio, tem dois pares de elétrons não ligantes. Esses elétrons não ligantes empurram as ligações para longe dele. E ele forma esta geometria, chamada geometria angular. A molécula da água também é uma molécula polar. Veja, hidrogênio, oxigênio. O oxigênio é mais forte, mais eletronegativo. Então ele puxa o par de elétrons perto dele. Hidrogênio, oxigênio. O oxigênio é mais forte. Qual é a resultante desses dois vetores? Temos duas forças de mesma intensidade apontando ambas para cima. A resultante dessa força é uma resultante diferente de zero e que aponta para cima. A molécula da água, portanto, também é uma molécula polar. O polo negativo fica próximo ao oxigênio e o polo positivo fica do lado do hidrogênio. Outro exemplo que temos a situação hidrogênio ligado diretamente ao átomo muito eletronegativo, no caso, ao oxigênio. FON. Se o hidrogênio estiver ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, eu tenho o caso de ponte de hidrogênio. E é exatamente este tipo de interação que acontece com a molécula da água. Se uma molécula da água encontra outra, o polo negativo de uma atrai o polo negativo da outra por meio de uma ligação de hidrogênio, por meio de uma ponte de hidrogênio. Só reforçando, a molécula da água é do tipo muito polar. E a ligação, a interação que ocorre entre elas é do tipo ponte ou ligação de hidrogênio. O nome se dá ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio porque há necessidade de ter o hidrogênio, né? Ligado ao flúor, ou ao oxigênio ou ao nitrogênio. Essa aula nós
dedicamos a entender, compreender as ligações, interações intermoleculares. São 3: dipolo induzido, dipolo permanente e ponte de hidrogênio. Qual é o tipo de interação que uma molécula vai fazer com outra? Depende se a molécula é apolar, polar ou muito polar. Por que é importante eu saber isso? Porque dependendo da interação que elas fazem entre si, se for muito fraca, é fácil separá-las. Se for muito forte, é difícil separá-las. E aí vem as diferenças nas propriedades físicas das substâncias. Aquelas que são facilmente transformadas em gás, estado gasoso, são aquelas que são fáceis de separar. E aquelas que são dificilmente transformadas em estado gasoso, que são aquelas cujas moléculas são mais difíceis de separar. Só uma observaçãozinha no final da aula, antes que a minha bateria descarregue ali no celular. A água, ela só é líquida na temperatura ambiente graças à presença da ponte de hidrogênio. Por quê? Se você recordar da tabela periódica família 6A, nós temos esses elementos. Esses são os elementos da família 6A, da tabela periódica. Família dos calcogênios, os 7 poloneses. Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. Todos esses elementos que estão na mesma família, essa é a regra da tabela periódica, né? Elementos que estão na mesma família têm propriedades químicas semelhantes. No caso aqui, todos eles formam hidretos. De que tipo? H2O, H2S, H2SE, H2TE. O polônio nem é tão comum de falarmos dele não. Mas veja a situação. Olha que interessante. Quanto mais para baixo na tabela periódica, mais pesado é o elemento. Se o elemento é mais pesado, ele forma moléculas mais pesadas. Já é até intuitivo de imaginar que moléculas muito pesadas sejam difíceis de ir para o estado gasoso, por serem pesadas. Nessa situação, todos esses hidretos são do tipo gasoso na temperatura ambiente. O H2S é o ácido sulfídrico, o ácido selenídrico, o ácido telurídrico. São substâncias gasosas à temperatura ambiente. Só a primeira lá, que eu acho que você conhece, ela é líquida na temperatura ambiente. Por que ela é líquida? De todas elas, ela é a mais leve. Ela deveria ser a mais fácil de sair voando na forma de gás. Mas não. A água, dessas substâncias que ali estão, é a única que é líquida na temperatura ambiente. Graças a Deus e a nossa santa ponte de hidrogênio. Se não fosse a ponte de hidrogênio, a água seria gasosa, né, no estado gasoso, na temperatura ambiente. E seria bem difícil bebê-la. Não falei para você que era importante saber interação intermolecular? Se não fosse a ponte de hidrogênio, você provavelmente teria problemas na sua vida. E eu também. Interações intermoleculares foi a aula de hoje. Era o que eu tinha. Resolva exercício. Procure, pesquise na internet outras aulas, material para exercitar e tire suas dúvidas conosco. Só nos chamar, mandar mensagem que a gente tira a dúvida. Combinado assim? Até a próxima aula. Grande abraço.